Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Arthur Batista e diariamente eu posto vídeos para te ajudar como estudante. Hoje o tema é muito especial, como organizar os conteúdos, especialmente se o assunto, se o tema, se a preparação é sobre Enem. Como eu posso organizar aqueles assuntos de cada matéria para que eu tenha mais aproveitamento na minha preparação, no meu estudo. Se isso te interessou, já chega assinando a chamada, clicando em gostei, ativando as notificações, se inscrevendo no canal, porque isso é muito importante para estimular a gente a melhorar sempre, a trazer vídeos aqui que te interessem e que a gente possa construir essa comunidade de estudantes que se importam. Beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Certo, uma das coisas muito importantes do Enem é a capacidade de os assuntos passearem entre si. E o nome disso você já sabe, é a interdisciplinariedade dos assuntos. Ou seja, a biologia passeia pela química, a química passeia pela física. E uma interdisciplinariedade que as pessoas pouco enxergam, que é simplesmente linguagens passando pela prova inteira. Por quê? Porque nós sabemos que em interpretação textual a linguagem está presente em toda a prova, porque toda a prova é a parte de comunicação, de linguagem. Então é importante você identificar comunicações verbais, não verbais, ou seja, imagens, textos. E tudo isso é uma forma de você visualizar para começar a perceber habilidades que você pode ter no meio do caminho. E como que esse estudo pode ser de uma forma que você tire proveito disso, consiga se beneficiar nessa situação de interdisciplinariedade? A resposta é estudos em blocos. Ou seja, você vai pegar assuntos que você já tem uma correlação específica que podem passear entre si. E aqui eu não vou ficar só no campo teórico, eu vou dar exemplos práticos de como você pode fazer isso. Exemplo número 1. Geografia com história. Onde a geografia ela pode passar pela história? Por exemplo, na parte de geopolítica, como que a parte de estudar aquela parte de Guerra Fria, que tipo de parte você correlaciona da geopolítica com a história, como que os assuntos eles podem estar se envolvendo, a parte de correlacionar inclusive a história com a própria história, porque às vezes a galera estuda a história do Brasil sem entender que momento é esse a nível mundial, ou seja, história geral correlacionada com a história do Brasil. Isso ajuda muito. Nós sabemos que essa parte de humanas é específica e também pode passear pela parte de filosofia e sociologia. Então, historicamente, que momento aquele pensador estava vivendo para que ele pensasse daquela forma? Isso pode influenciar, isso pode não influenciar e você precisa perceber que momento se encaixar o teu estudo assim. Se você quer estudar, por exemplo, vamos lá, Tales de Mileto, sem tentar correlacionar com o momento histórico que ele estava vivendo, simplesmente querer decorar lá o pensamento do cara, talvez você trave um pouco mais no gatilho de trazer essa memória para você, ou seja, quando você correlaciona com os momentos, você consegue acessar mais facilmente essa informação na sua mente. Então é super importante. Vamos pegar agora um exemplo na parte de natureza. Nós sabemos que existe uma correlação absurda entre a química, a física e a biologia, porque todos os fenômenos naturais, por isso que o nome é ciência da natureza, todos os fenômenos naturais passam por essas matérias, direto ou indiretamente. O conceito de vida ele passa pela física, passa pela química, e quando você estuda, tendo essa visão, as coisas ficam mais fluidas. E aqui eu vou dar um exemplo. Nós sabemos que existe aquela frasezinha onde existe a teoria dos conjuntos evoluindo, que é a parte de átomo, molécula, aí tem a substância, aí sobe para célula, tecido, órgão, sistemas, ser humano, aí vai para frente aí e você percebe que tem um conjunto. E em cada situação que eu coloquei aqui, você pode encaixar a física e pode encaixar a química. Por exemplo, quando você estuda transformação de medida, tem muita química, tem muita física nisso. E é importante você perceber e que alterações de calor isso pode envolver na respiração, que alterações de calor podem estar correlacionadas com o conceito de vida, qual é a temperatura das enzimas do corpo, que elas podem, por exemplo, ter uma modificação na sua estrutura e como isso impacta diretamente na vida e nos processos químicos. Pega a síntese proteica, entende que tem química ali dentro, porque nada mais é do que você identificar como ocorre a interação entre as moléculas. Então, se você pegar o conceito de DNA, o conceito de divisão celular, você começa a perceber que a química e a física elas estão completamente conectadas. E é por isso que a ciência da natureza ela está presente e por isso que esse formato o Enem adotou, porque ele percebeu que natureza envolve química, física e biologia. Então é importante que você abra
a mente para isso, que na hora do teu estudo, não simplesmente queira colocar um cabresto e querer só estudar aquele assuntozinho como se ele não tivesse correlação com nada das outras matérias. Porque isso, na hora da prova, você vai ver. Você vai ver ele pegando lá um conceito de ecologia e correlacionando com um conceito de física. Você vai pegar um fenômeno ondulatório e ele vai correlacionar isso com alguma parte de química ou biologia. Então, você tem que começar a direcionar o teu estudo pensando nessas possibilidades. Porque assim, na hora que você vê isso na prova, principalmente nos simulados, você vai vendo nos simulados como isso vai se comportando, vai direcionando cada vez mais. O vídeo de ontem eu falei muito sobre esse direcionamento de aprofundamento ou não. Ou seja, você tem que ter o limiar de saber o quão aprofundar e as questões que dão esse feedback. E aí você vai evoluindo na tua capacidade de conectar os assuntos. E aí isso fica até intuitivo e você pode inclusive inserir isso na comunidade que você vive, nos estudantes que você, no grupo de estudantes que você faz parte. Porque, cara, eu estou estudando aqui um assunto, vou dar um exemplo aqui. Eu estou estudando termologia e na parte de termologia tem a parte de dilatação, né? Dilatação de sólidos e tudo mais. E aí eu consegui perceber na dilatação dos sólidos o que ocorre, por exemplo, com camadas tectônicas. Olha como a tua mente vai começar a perceber. Ah, não, eu comecei a perceber que na dilatação dos sólidos ou então na mudança de temperatura, porque as moléculas, átomos sofrem uma agitação e essa agitação ela impacta diretamente na mudança de temperatura, porque o calor ele está sempre transitando, né? E tem alteração, tem uma inclinação de energia, ele está fluindo e as coisas vão fluindo no teu estudo. Então, pegue esses conceitos, correlacione, monte planejamento de estudos onde você consiga correlacionar as matérias que você está estudando. Não estude querendo ser pontualzinho demais. É claro, as informações pontuais elas podem importar em certo nível, né? Dependendo de como as questões elas exigem de você, mas correlacionar isso sempre, porque a prova do Enem exige isso. Então eu passei pela prova de natureza, passei pela prova de linguagens, passei pela prova de humanas. A linguagem é a correlação direta com a própria linguagem, né? Então tem a parte específica de inglês, tem a parte lá onde você vê literatura, vê uma aplicação de artes, mas é tudo uma interpretação e entender forma de palavras, a parte de função de palavras e interpretação textual e tudo que está dentro desse conceito na parte de língua portuguesa. E a parte de humanas a gente já falou, enfim. Era isso. Se você gostou, não esqueça de deixar o teu gostei. Se você ainda não deixou, inscreva-se no canal, participe ativamente, maratone aqui nesse desafio 365 dias. Eu gravo dando o meu melhor para você, porque eu realmente quero criar, construir e aumentar essa comunidade de estudantes que se importam. Beleza? Muito, mas muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!